Que gostoso, gente, que bom. Vamos começar. É maravilhoso a gente estar junto, é um privilégio. Para aqueles que não ouviram, meu nome é Jonathan. Eu sou americano, fabricado no Paraguai, falsificado, ou Paraguai ou China. Mas, né, meu coração é muito mais brasileiro do que americano, mas a família é toda americana. E eu moro entre São Paulo e Miami. A maior parte do tempo está em Miami, que as meninas, as minhas mulheres, tenho 3 filhas. Vou mostrar uma foto para vocês. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio mesmo de estarmos juntos. Senhor, é um presente. Esse evento é um presente. É um privilégio podermos estar juntos. Pai, é um privilégio de ter essa liberdade de usar microfone, som, local de eventos. Senhor, com a liberdade de falarmos da Tua palavra, de glorificarmos o Teu nome, Senhor, reconhecemos isso hoje como presente Teu para nós, essa liberdade que nós temos no Brasil. Obrigado por essa nação. Acabamos de falar dela, Senhor. Pai, que o círculo virtuoso possa crescer, mas não por outra razão a não ser para a Tua glória. Que Tu sejas glorificado nesse país, que Tu sejas louvado e engrandecido nessa nação. Pai, obrigado por esse tempo. E, Pai, muda a nossa perspectiva um pouco sobre as cidades, que nós possamos enxergar realmente, Pai, as cidades de outra ótica, uma ótica Tua, Senhor. Nós Te agradecemos muito, Senhor, que eu possa sair do caminho, que Teu Espírito tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, então nós vamos falar sobre BAM. Eu vou tocar um pouco em 2 ou 3 aspectos de BAM, mas num contexto específico que tem a ver com as cidades. Antes disso, claro, eu teria que mostrar, essas são as minhas 4 mulheres que dominam todos os aspectos da minha vida. A minha esposa está do meu lado, e aí tem 3 meninas maravilhosas, idades mais ou menos 27 a 30, eu falo mais ou menos porque eu nunca acerto. Elas são incríveis. Uma é a designer, gerente de design na Dior, de lojas das Américas. A outra trabalha com RH e coordena, inclusive, lembrem, né? Em novembro vai ter os shows da Hillsong aqui no Brasil. Ela é uma das principais coordenadoras. E a do meio nos trouxe, a Michelle nos trouxe, eu teria que mostrar a foto para vocês, claro. A Mila, minha primeira neta, nasceu há poucas semanas atrás. Então eu estou me sacrificando mesmo para estar aqui, gente. Eu nunca vi uma coisa tão pequena ter um impacto tão grande. Muda realmente a vida de todo mundo. Essa é a nossa primeira neta e é precioso. Disseram 2 observações. Disseram que o colo do vovô é um dos que ela dorme mais rápido, claro, natural e óbvio, né? Todos sabem disso. E o da direita foi a primeira paquera, que não deu muito certo. O amigo estava muito feliz, mas ela não gostou da primeira paquera. Então a gente, ela ontem, essa foto foi 1 semana atrás, e ontem ela foi para a segunda paquera. Então, com o mesmo amiguinho, vamos ver como é que foi. Mas, gente, vamos falar sério. Quando vocês veem esse design, essa curva, isso é uma estatística, tá, gente? O que vocês estão vendo na sua frente é uma estatística real. E quando a gente vê uma estatística dessa, a gente vê uma curva dessa, o Paulo usou a palavra ruptura. Vocês estão vendo visualmente, estatisticamente, uma ruptura. Essa é uma ruptura, tá? Nós estamos enxergando uma ruptura. Agora, quais são esses números, Jonathan? Que curva é essa? Se uma pessoa como Paulo, né, uma pessoa do mercado financeiro, enxerga uma curva dessa, a pessoa fica doida. Eu vou investir. Eu queria ter investido, né, aqui. Eu queria ter investido aqui para pegar a curva. Então, quando a gente vê uma curva dessa, é algo dramático. A pessoa pergunta: o que aconteceu? Qual foi a curva? O que aconteceu no mundo? E essa é uma estatística mundial.
Gente, a pessoa fica muito, né? Vocês querem saber o que é essa curva? Quais são esses números? Esses números são muito simples. Essa disrupção, essa grande mudança na história humana é simplesmente a população mundial nas cidades nos últimos 8 a 10 mil anos. Então, se você pega a história humana, você tem mais ou menos 9.900 anos. Se você pega 10 mil, você tem mais ou menos 9.800, 9.900 anos de um mundo rural, de um planeta rural. Você tem uma realidade onde as pessoas normalmente a maioria, grande maioria, não vivia em cidades. Uma minoria vivia em cidades. Mas nós temos nos últimos 100 a 150 anos uma ruptura completa de realidade e paradigma mundial em termos demográficos. E é uma migração radical para as cidades. Então, quando a gente enxerga isso e descobre isso e conversa sobre isso, puxa vida, que coisa interessante. Nós estamos acostumados. Você que vive em Vitória está acostumado a viver numa cidade de quase, a Grande Vitória, quase 2 milhões, né, de população na Grande Vitória. Você está acostumado. Quem está em São Paulo está acostumado com 20, 25 milhões, dependendo das estatísticas. No Rio de Janeiro, 13, 15, dependendo dos números. Mas são números absurdos, dado um contexto histórico. O que está acontecendo hoje, o que nós experimentamos e o que nós consideramos normal, nunca foi normal. É algo muito especial que está acontecendo. Um volume tão grande de pessoas vivendo em tão grande proximidade. E o incrível, impressionante, é que não está parando. Nós não tivemos aí, vamos ter 50%, né, da população brasileira em cidades, chegou 50%, não gostamos, né? Vamos parar com esse negócio? Vamos voltar, né? Não, o Brasil hoje está em mais ou menos 85% a 88%, dependendo do estudo, de população urbana, e não está parando. Então, o que eu apresento para vocês, proponho para vocês, é que nós estamos falando de uma realidade importantíssima, uma realidade com a qual nós estamos um pouco desacostumados a enxergar. Nós estamos tão acostumados com essa realidade que nós pressupomos, né, e já pensamos, isso é normal, a gente está, né, vivendo nessas grandes cidades, isso é totalmente normal. Nunca foi normal o que nós estamos experimentando. E aí a gente começa a indagar, começa a perguntar, começa a pensar, puxa vida, isso pegou Deus de surpresa, né? Isso é surpreendente. Eu proponho para vocês que não. Eu proponho para vocês que Deus está no meio desse movimento, que Deus está no meio desta curva, que esta curva é uma curva muito benéfica para o reino. E é interessante, né? O Matt mencionou várias vezes, a gente começou no jardim e vamos terminar numa cidade. Biblicamente nós vamos terminar numa cidade. É muito interessante. Quando a gente começa a falar de cidades, eu vou acelerar um pouco e tentar deixar um tempo aí para o final para a gente comentar, fazer perguntas. Mas qual é a origem? Quando se estuda a origem das cidades, quais são os fundamentos, quais foram os valores essenciais e iniciais numa realidade urbana? Quando se estuda cidades, a origem das cidades há 2, 3, 4 mil anos atrás, você vê 3 ingredientes comuns. As pessoas se reuniam para adorar. Isso é muito interessante. As cidades antigas, 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás, elas em geral estavam ao redor, de alguma forma, havia um grande templo. Muitas vezes as cidades mais antigas estavam desenhadas de acordo com a fé, e elas estavam desenhadas ao redor do lugar de adoração. A adoração sempre foi essencial à realidade de uma cidade.
Então é por isso, né, também que a gente viaja pelo Brasil, um país, né, com uma origem católica, e você vê a praça e a catedral. Isso faz parte inerente do DNA humano, o adorar. Isso dá a você uma munição maravilhosa de conversar sobre esse aspecto da adoração. As pessoas em geral não sabem por que estão numa cidade, mas você pode explicar que uma das razões que nós vivemos numa cidade é para nos reunirmos e adorarmos. É nos reunirmos e vivenciarmos a nossa fé. A adoração sempre foi muito importante na origem das cidades. Uma segunda razão original, né, das cidades é a proteção. As pessoas se sentiam mais seguras juntas, ao invés de distantes uma da outra. Então, quando você tem naquelas cidades antigas, né, as muralhas, você tem tudo isso, você tem todos os aspectos da proteção urbana. A proteção sempre foi importante, continua sendo, obviamente, muito importante para as cidades. Proteção. E terceiro, business, comércio, bam, né? O comércio sempre foi e continua sendo, obviamente, né? Você vai no centro da cidade e o que você encontra? Você encontra loja, shopping, né? Rua, pessoas comprando e vendendo. Isso acontece há milhares de anos. Então as origens das cidades, os valores essenciais da cidade têm a ver com esses três aspectos: a adoração, a proteção e o comércio. Gente, você se identifica dentro desses valores? É muito especial, é muito prático, é muito gostoso a gente pensar. E aí, claro, a gente começa a poder conversar. A gente começa a poder pensar acerca da adoração e o nosso papel nesse processo. Se uma das razões essenciais pelas quais a minha cidade existe é a adoração, qual é o meu papel como cristão nesse processo? Qual é o papel, qual é o lugar do reino de Deus nesse processo? Né, o comércio, a gente está justamente numa conferência, né, de BEM. Então, tudo a ver com BEM. As cidades existem justamente, né, para o comércio. Agora, umas observações rápidas, né? A cidade, primeiro, é interessante, é gostoso falar que é o nosso futuro. Nós vamos fazer parte de uma cidade e será uma cidade quadrangular, né? Para os quadrangulares, eu faço parte da igreja quadrangular. Então, para a igreja quadrangular, eu só estou informando que você será quadrangular um dia, né? Só te informando disso, né? Lamento te informar, mas um dia você vai viver numa cidade quadrangular. É uma cidade espetacular, né? Que o livro de Apocalipse, no finalzinho, começa a descrever. Incrível essa realidade. Agora, olha essa estatística. Em 1900, isso faz pouco tempo, 119 anos, em 1900, só 5% da população mundial estava dentro das muralhas de cidades. 119 anos atrás. E no ano 2100, daqui a 81 anos, se Jesus não retornar antes, o mundo estará exatamente invertido, uma inversão exata até o ano 2100. As estatísticas, as estimativas são de que só estarão fora de endereços urbanos em torno de 5% da população mundial. 95% das pessoas estarão nas cidades. Gente, isso é incrível. Isso é uma inversão, isso é uma ruptura na qual nós estamos vivendo. Novamente, reino de Deus neste processo. É muito especial nós falarmos, pensarmos, raciocinarmos acerca do reino de Deus. Como é que Deus enxerga a cidade? Muito gostoso essa discussão. Uma outra observação que eu faço é falar dos jovens, da próxima geração. O Paulo falou, né, poucos minutos atrás, o futuro é deles. Interessantemente, as cidades também será deles. Se você conversa hoje com um jovem, é raro o jovem
que não deseja estar no miolo da confusão, do barulho, da cultura, do comércio da cidade. O futuro realmente é urbano e urbano jovem. Existe hoje uma cultura global urbano jovem. Existe um ministério alemão, chama Steiger, alemão-americano, eles trabalham muito na Europa e também nos Estados Unidos, trabalham também aqui no Brasil, tem missionários urbanos, mas a missão deles é ministrar dentro da cultura urbana global jovem. E sabe o que é interessante? Eles te dão estatísticas que você ficaria realmente pasmo. Eles pegam jovens no centro de São Paulo, jovens no centro de Londres, jovens no centro de cidades de Miami, de Nova York, jovens no centro de Kuala Lumpur, Malásia, e estes jovens têm uma vida extremamente parecida. Valores globalizados, conectados, cultura global jovem, urbano. Então nós estamos vivenciando um tempo, a minha geração era muito diferente. Eu acho que, tem vários, o Rudy tem mais ou menos a minha idade, o Rudy teve uma cultura, cresceu numa cultura, eu cresci em outra, e culturas bastante diferentes. Isso está mudando muito. Então nas próximas décadas, cada vez mais, a cultura jovem, urbana, global, ela está se tornando cada vez mais parecida. Muito, muito interessante. E eu quero mencionar outra estatística muito importante, que tem a ver com a pobreza urbana. Essa estatística, nós como evangélicos, como cristãos, como pessoas ativas em business e BAM, precisamos, na minha opinião, estarmos muito atentos. É a estatística de pobreza urbana. Por quê? Porque as cidades não só concentram a população, mas também concentram a pobreza. E a pobreza urbana, hoje, é uma grande oportunidade para a igreja. Mas uma oportunidade que muitas vezes nós não estamos explorando. A pobreza urbana global é enorme. Nós caminhamos para exceder, pense nesse número, de 7 bilhões de alguma coisa, de população humana. Nós caminhamos para exceder 2 bilhões de pessoas que vivem no meio de uma pobreza urbana. E quando a gente fala de pobreza urbana, essa terminologia é a terminologia correta mundial. Mas no Brasil a gente simplesmente falaria de favela, falaria de comunidade. Então nós estamos caminhando para uma realidade de mais de 2 bilhões de pessoas no planeta viverem em favelas urbanas. Pensa nisso. E é um ambiente que geralmente a igreja evita. E esse é um grande desafio e um grande tema para se conversar. A igreja, infelizmente, muitas vezes evita os ambientes de pobreza. Esse é um impacto, em parte, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela influenciou muito, continua influenciando muito a igreja americana, brasileira. E essa teologia basicamente diz que as pessoas estão na favela porque são amaldiçoadas ou pecadoras. E elas querem desobedecer a Deus e por isso, que Deus os abençoe, mas nós não temos nada a ver com isso. Eles estão lá porque querem estar lá e são desobedientes a Deus e são amaldiçoados por isso, porque são desobedientes. E nós a igreja, a gente ora por eles, mas nós não temos que engajar essa realidade. Eu proponho para vocês que essa não é a visão de Deus a esse respeito, e essa visão não é uma perspectiva do reino de Deus acerca da pobreza urbana. Então, só para mencionar mais alguns números, de 20 a 40% das grandes cidades mundiais, de 20 a 40% vivem nessa pobreza urbana. Que aí tem uma foto, essa foto é da Rocinha. Quantos de vocês no Rio já subiram a Rocinha? Se você nunca subiu a Rocinha ou nunca subiu uma favela no Rio de Janeiro, por favor, o faça. Coloque isso como algo que você gostaria de fazer. Vale a pena subir uma favela no Rio.
No Espírito Santo, interessante, nesse estado, 39% do estado do Espírito Santo vive abaixo da linha de pobreza. 39%, gente. É um número alto. 39%. 25% de Vitória. Então a cidade onde nós estamos, só para você ter ideias, vamos usar o número, de 2 milhões, nós temos em Vitória mais ou menos 500 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, maioria em favela. Uma estatística de Vitória que eu puxei excede em 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas em Vitória vivem com menos do que um salário mínimo. Ou seja, preste atenção nesse número, 25% dessa cidade as famílias vivem com menos de um salário mínimo. Tudo, sem dúvida, a Grande Vitória, Grande Vitória, eu estou usando 2 milhões. Grande Vitória, exatamente. Então a Grande Vitória, Espírito Santo 39%, mas a Grande Vitória, que tem a população mais ou menos de 2 milhões de pessoas, tem mais ou menos 500 mil de pessoas vivendo em pobreza urbana, em ambientes de comunidade de favela. Então, eu novamente repito para vocês, é importante enxergarmos essa realidade se nós queremos ter um coração que reflete o coração de Deus. Se nós queremos ter uma visão da cidade que reflete a visão do reino, nós devemos olhar. E só para vocês terem ideia, gente, eu tenho feito empreendedorismo em favela, é extraordinário. Nós temos jovens inteligentíssimos, espertos pra caramba, nem sempre podendo estudar, e muitas vezes com 13, 14, 15 anos de idade sendo levado para dentro de crime organizado. Mas são jovens que têm motivação, eles são inteligentes, são espertos. Eu tive uma menina de 11 anos de idade fabricando capa de celular. Menina de 11 anos de idade fabricando capa de celular, dentro de um ambiente de empreendedorismo. Então isso é incrível, o potencial dos jovens que estão em favelas, esportes, artes, A gente tem trabalhado isso, é fantástico. O potencial brasileiro, infelizmente, muitas vezes não aproveitado, que estão nas comunidades. No Rio, só para você ter ideia do número, no Rio são 768 favelas, em São Paulo são 1.128 favelas. E agora, vocês ficariam pasmos, eu já estive com lideranças de grandes igrejas, desafiando essas diretorias de grandes igrejas a abrirem uma igreja em cada favela. Vamos abrir em São Paulo 1.128 igrejas da sua denominação dentro das favelas. Eu fico sempre admirado com a resposta. A resposta é quase sempre de silêncio, choque. As pessoas ficam chocadas de verem, enxergarem as favelas brasileiras quase como uma outra nação dentro da nação brasileira. E, em geral, não alcançada pela igreja evangélica. Nós precisamos, com exceções, claro, exceções maravilhosas, mas em geral a teologia da prosperidade tem atrapalhado demais, e nós deixamos a favela para lá pensando, eles que se resolvam. Não, meus irmãos, a favela é uma nação não alcançada em geral pela sua igreja. Vamos mudar essa realidade, e nós podemos principalmente mudá-la com o BEM. Agora eu vou falar de BEM dentro das cidades. Só para acelerar, eu tenho esse slide, eu espero que esse slide te incomode. Esse slide fala do potencial e das oportunidades nas cidades ao redor do mundo. Nós estamos falando de lugares com 10, 15, 20, 25 milhões de pessoas que estão em verdadeira crise. Essas são as áreas de crise. E se a gente entra nas informações das Nações Unidas, tem informação, gente, essa informação ela está toda praticamente na internet. Você pode, na realidade, eu me sinto chamado, ou a nossa igreja quer enviar um missionário para Cairo, no Egito. Nós temos como entrar, você tem como entrar na internet, pesquisar
e descobrir quais são as principais crises e necessidades da cidade de Cairo. Cairo é uma cidade com muito problema. Alguns dos problemas de Cairo estão na sua administração de água. Então eu vou ler esse quadro só para você estar pensando. Essas são áreas de crise nas cidades mundiais. Portanto, são também grandes oportunidades, especialmente para quem tem olhos de bem, especialmente para quem tem olhos de empreendedor, especialmente para quem tem olhos de que tem uma carreira, uma vocação profissional. Gente, as oportunidades ao redor do mundo para o missionário nunca foram maiores. As oportunidades são extraordinárias. Então nós precisamos de engenheiros e técnicos na área de água, na área de casas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Moradia é uma crise mundial. Portanto, se você tiver a oportunidade, estude algo a respeito de moradias. Estude o sistema brasileiro de Minha Casa Minha Vida, que muitos outros países estão olhando, porque ele tem sido, em alguns aspectos, bem sucedido. A área de moradia, crise e oportunidade. Esgoto. Jonathan, não fala de esgoto, né? Gente, vamos falar de esgoto. Esgoto é uma grande oportunidade. Vamos ter técnicos, engenheiros pluviais, engenheiros de água que sabem lidar com esgoto. Você terá porta aberta em praticamente qualquer cidade do mundo. E o bom disso, quando eu falo que você terá oportunidade, gente, eu não estou falando de uma oportunidade onde você vai ter que levantar sustento. Não, muitas dessas oportunidades, eles vão te contratar e te pagar, e você não precisa levantar sustento para ser missionário naquele país. Vamos alterar um pouco o paradigma de missões. Levantar sustento missionário no Brasil é muito difícil. Quantos de vocês gostariam de levantar sustento para sair do Brasil como missionário? Quantos gostariam? Geralmente a gente faz porque precisa. Agora, quantos de vocês, se você tivesse um emprego que pagasse bem, você toparia ir morar numa cidade e servir e abençoar aquela cidade como missionário? Tenho mais mãos? Joia. Essa realidade, isso é uma realidade principalmente entre os jovens. Os jovens, eles enxergam a vocação, uma carreira como integrada ao meu serviço e à minha vida perante Deus. Em nome de Jesus, vamos acabar com as dicotomias e vamos ajudar a igreja brasileira a integrar o domingo e a segunda-feira, como vocês têm ouvido claro aqui nesse congresso, e de forma muito clara e muito especial, muito preciosa. O domingo e a segunda-feira, gente, são integrados. Jesus é Senhor no domingo, na igreja, e Ele é também Senhor na segunda-feira, amém? E tem grandes exemplos históricos. Tem uma frase, teve um pastor na Holanda, há 100 e tantos anos atrás, Kuyper, você escreve com Y, Kuyper com K, K-U-Y-P-E-R, fantástico, estudem a vida desse holandês. Ele era pastor, depois educador, depois se tornou político e chegou a primeiro-ministro do país. E ele dizia uma frase, pense nisso, o primeiro-ministro da Holanda dizendo, depois a gente pergunta, por que eles são prósperos? Esse foi o primeiro-ministro da Holanda dizendo: não existe 1 centímetro quadrado da minha existência que Jesus não declare é meu. Pense nisso, essa declaração do primeiro-ministro da Holanda. Não existe 1 centímetro quadrado da minha existência onde Jesus não declare pertence a mim, é meu. A nossa vida pertence a Ele 100%. Bem, vamos voltar, desculpa, as cidades. Esgoto, violência, segurança, oportunidades, como vocês sabem, obviamente de empreendedorismo, mas isso não é só Brasil, isso é mundial. Violência e segurança é um problema muito sério. Educação, crises educacionais gigantescas ao redor do mundo, nas cidades. Não há escola suficiente e as escolas públicas estão em geral em crise. E muitas vezes não é falta de dinheiro. Vai lá nos Estados Unidos para ver. Tem muito dinheiro. Amei o Paulo falando sobre educação há poucos minutos atrás. Gente, você vai nos Estados Unidos, uma escola pública que gasta em torno aí de 15, 20 mil dólares. Seria
80 mil reais por ano por aluno, e a escola está um lixo, detector de metal na entrada, tráfico de drogas nos banheiros, gente sendo morta e matando, eles tendo que evitar coisas afiadas na sala de aula, crimes ocorrendo diariamente dentro das escolas, crises no meio educacional. Então, se você é educador, por favor, também aprenda inglês, e as portas mundiais estão abertas a você. Sistemas, administração de energia, importantíssimo. Lixo, gente, o lixo é uma extraordinária oportunidade nas cidades, cada vez mais. Nós estamos falando de cidades onde eles não sabem onde colocar dezenas de toneladas de lixo por dia, às vezes centenas de toneladas de lixo. Lixo e reciclagem é uma oportunidade maravilhosa. Nós tivemos um irmão em Cristo de Atlanta o ano passado, conversando com uma equipe do Crivella no Rio de Janeiro, e você tinha que ouvir. Só porque esse irmão tinha uma tecnologia, representava uma tecnologia inovadora na área de reciclagem, eles chamaram uns 5 técnicos da prefeitura para ter uma reunião, para conversar sobre essa tecnologia. Por quê? Porque, gente, é desespero. Tem cidade levando caminhões a 50, 100 quilômetros de distância para deixar o lixo. Problemas gravíssimos na área de lixo e reciclagem. Saúde. A lista de empregos, eu vou falar sobre isso daqui a um minutinho, mas países fechados, estão assim, muitos países que não aceitam missionários e não querem saber de Jesus, e estão convidando médicos evangélicos adoidados. Por quê? Porque o desespero na área de saúde. Eles dão as boas-vindas para um médico cristão, eles não estão nem aí se você é cristão, se você for médico, se você for enfermeira. Desespero na área de saúde. Comunicação e conectividade, mobilidade, vou acelerar aqui, mobilidade e transporte, urbanismo, regeneração, área de corrupção, muito interessante, mundialmente o que está acontecendo, nas discussões de corrupção, pobreza e comunidades, isso é uma crise no mundo inteiro também. Isso eu provavelmente colocaria dentro do urbanismo, do estudo do urbanismo, mas a área de comunidades, de favelas, de pobreza é enorme. E na área de crianças, área infantil dentro das comunidades, enormes oportunidades, grandes oportunidades. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Nós estamos falando das crises, mas essas são verdadeiras oportunidades urbanas ao redor do mundo, de São Paulo à Ásia, África, etc. Portas abertas nessas áreas. Agora, eu quero só mudar um pouquinho o ângulo dessa conversa e conversar sobre como a gente enxerga a igreja. Porque nós temos essas crises, mas se nós continuarmos com o mesmo paradigma, nós estamos nos limitando. E nós, em missões, gente, a gente se limita tanto, é incrível. É incrível a falta de liberdade na igreja na área de missões. Nós nos limitamos extraordinariamente. Temos um modelo que pega aquele jovem ou não jovem, mas aquela pessoa, ela vai para o seminário, ela é talvez pastora, e nós vamos então levantar o sustento e enviar aquele missionário, aquela missionária a um país e sustentá-la com $1.000, $2.000, $3.000 por mês, e dar um jeito de mandar esse dinheiro, que é a maior dificuldade para reunir esse dinheiro. E essas pessoas chegam lá às vezes, e lá, por ser um país não aberto ao evangelho, esse pastor ou essa pastora não consegue fazer coisa alguma. Chegam lá e dizem: eu vim ser missionário e falar de Jesus. As pessoas desligam. Não entendo, você é muito estranho, tchau. Prazer. Não chegue perto da minha esposa. Não chegue perto dos meus filhos, Isso é muito estranho. Como assim você não trabalha? Você não tem profissão? Isso não faz sentido nenhum no paradigma do Meio Oriente, do Oriente Médio. Não faz sentido. Mas se nós pudermos mudar o nosso paradigma, nós não estamos, gente, no navio de cruzeiro. Por favor, eu quero falar com você um minutinho sobre a natureza da igreja. Não é cruzeiro.
é porta-aviões. Nós estamos na igreja para lançar discípulos para as esferas da sociedade, impactar e transformar em nome de Jesus. Então diga para a pessoa que está do seu lado, se tiver alguém perto de você, você não está em navio de cruzeiro, você está num porta-aviões. Nós estamos em batalha, gente. Nós fomos chamados não para inchar. Quantos foram chamados, né, por Deus para inchar? Navio de cruzeiro é lugar de inchamento. Não, nós fomos chamados para enviar. Nós somos chamados para ir. O evento que o Paulo mencionou aí chama, que está impactando jovens no mundo inteiro, chama The Send. Vamos enviar jovens para dentro das nossas cidades, da nossa sociedade e mundialmente através de missões. Eu tenho esse desenho, espero que faça sentido para você, mas basicamente eu estou colocando a igreja aqui como ponto de discipulado vermelho, uma igreja em movimento, uma base de discipulado. A nossa função na igreja é formar discípulos, não é ter cultos bonitos, não é ter música bonita, não é ter microfone, projetor, não é ter arrecadação alta. Todas essas coisas são ótimas, mas você pode ter todas elas e fracassar como igreja. A nossa função é formar discípulos. Dentro do BEM, você pode ter uma empresa bem-sucedida, mas se você não formar discípulos, você vai fracassar do ponto de vista do reino de Deus. A nossa prioridade é formar discípulos. Nós somos enviados. A grande comissão: ide e fazei discípulos. A nossa função é formar discípulos e enviá-los, e transformar, e pregar. Ok? Então a base de discipulado ali, e nós somos chamados para impactar a educação, os meios de comunicação, artes, negócios, família, governo, esportes. Todas as áreas que nós pudermos impactar, nós devemos fazê-lo. Em nome de Jesus, que na sua igreja haja o melhor educador da sua cidade, melhor professor. Que na sua igreja esteja o melhor vereador da sua cidade. Que na sua igreja esteja o melhor empresário da cidade, fazendo bem a torto e direito. Que na sua igreja esteja o melhor artista de joias da sua cidade, melhor desenhista e fabricante de joias da sua cidade. Nós fomos chamados para agirmos, impactarmos e transformarmos com excelência, sendo enviados como discípulos e discipuladores. Nós fomos criados para criar. E nós fomos chamados para impactar as esferas da sociedade, os meios de comunicação, artes. Gente, que o melhor artista da cidade, o melhor cantor, o melhor, como é que chama que faz escultura? Escultor. O melhor escultor da cidade seja membro, faça parte, seja discipulado na sua igreja. Então vamos transformar o nosso paradigma. A arrecadação é bom, mas se não estivermos formando discípulos, esse dinheiro vai ser mal gasto, mal empregado. Infelizmente, em geral, né, na igreja ocidental, o dinheiro em geral é empregado, é gasto com propriedade. Isso acaba sendo o grande centro de atenções. Catedrais são bonitas, mas se não estiverem cheias de discípulos, elas são ocas. E Deus não chamou a igreja brasileira para estar cheia de catedrais ocas. Amém? Nós somos chamados para discipular. E só para falar, não dá para ler essa palavra, né? Mas um lado é domínio e o outro lado é um approach monástico. E eu só tento dizer para você que historicamente, teologicamente, a igreja tende a estar em um lugar desse quadro no meio de uma cidade. Se eu puder descrever para você, o pontador está aí? Não precisa não, desculpa. Em geral, na história, tá, da sociedade, das cidades, a igreja, o extremo monástico, qual seria um approach monástico dentro de uma cidade? Basicamente, sair dela.
O que acontecia com os monges? Eles estavam muitas vezes num perímetro próximo da cidade, eles deixavam a cidade, criavam um mosteiro, né? Um convento. Aqui aonde é o convento aqui, né? Em Vila Velha. Vocês conhecem o convento aqui de Vila Velha? Espetacular, mas o que é? Está no alto, isolado da cidade. Esse é um approach monástico, é uma perspectiva monástica da função do approach. Obrigadão. Qual que é o botão? Esse. Joia. Ah, legal. Então aqui está, né, o extremo monástico. Esse extremo na história foi muito comum. Ainda existe muita gente adepta. Eu não critico um monge se ele sente chamado por Deus para ir a um convento, a um mosteiro, que Deus o abençoe e use. Tem muita literatura, tem muito conteúdo teológico que a gente lê de 500 anos atrás, que foi escrito por monges. Então nós não estamos aqui dizendo que monges são, né, hereges e não prestam para nada, de forma nenhuma, mas é um extremo, ok? Esse é o extremo do approach à cidade e um approach monástico. E o outro extremo é um approach de domínio. Domínio, dominar. Nós fomos chamados para dominar. Nós fomos chamados para ser donos. Nós fomos chamados para, né, mandar. Não, perdão. Nós somos chamados para servir. Nós não fomos chamados para dominar, na minha opinião. Agora, isso significa que membros ou discípulos ou igrejas não vão mandar ou liderar em algumas... Claro que vão, mas é um extremo dominador de perspectiva teológica, né? Existe dominionism, né, em inglês, até um nome para isso, para essa linha teológica de teologia de domínio. Então existem irmãos que creem que eles foram chamados por Deus para mandar e dominar e ser dono. Gente, novamente, assim como o monge, nós não dizemos, né, não estamos aqui para julgar. E eu acredito que existem pessoas que Deus chama para dominar e mandar. Mas eu proponho para vocês que não é a igreja inteira que foi chamada a dominar, e que a realidade e o equilíbrio teológico está aí em diferentes pontos, né, nessa taxonomia, nessa linha, em diferentes momentos na história. Deus vai chamar grupos, discípulos, igrejas locais para terem diferentes funções nessa linha. Mas é importante nós sabermos desses dois extremos. Um approach à cidade é o approach monástico. Na história da igreja ela é muito presente e é basicamente: vamos sair da cidade para nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque Deus não está lá na cidade. E o outro extremo é: vamos ser donos dessa cidade, porque Deus quer que nós dominemos essa cidade, dominemos as pessoas que estão aqui. Esse é o outro extremo. Eu proponho para vocês, no meu coração, que na minha experiência eu tenho tido momentos em diversos pontos nessa linha, mas Deus nos chamou a sermos discípulos de excelência e servos. Amém? E esses servos vão ocupar todo tipo de posição, lugar, influência. A palavra de Deus, pense nisso, a palavra de Deus está repleta de pessoas que lideraram no governo. Quantos reis nós lemos no Velho Testamento, né? Crônicas, Samuel, são histórias de reis. Então tudo isso faz parte da história, faz parte do chamado de Deus também. Mas a Bíblia também está cheia de servos, escravos, que serviram com excelência aonde estavam plantados, floresceram aonde estavam plantados. E eu creio que o inimigo deseja fazer isso com os seus olhos a respeito da cidade, a respeito do contexto onde você vive. Esse foi uma verdadeira tempestade na China. Vocês sabem que muitas cidades lá sofrem tremendas dificuldades ecológicas, e essa foi uma realidade recente numa cidade da China. Agora, você vê, né? Você não consegue enxergar o quê? Talvez você enxerga ali 2 metros, né? O cara aqui parou de andar porque não consegue enxergar.
Eu só proponho para vocês que nós vivemos num ambiente onde o inimigo quer fazer isso com seus olhos. O inimigo levanta areia, ele levanta porcaria, ele levanta distrações, ele levanta, todo tipo de sujeira que entra nos olhos, e a gente tem que parar e dizer assim: peraí. Senhor, em nome de Jesus, nos dá perspectiva, limpe os nossos olhos, que possamos enxergar como Ele enxerga. Nos ajude, Senhor, a enxergar. E essa é a minha oração para cada um de nós nesse congresso. Sabe o que é também o Valorem? O Valorem é muitas coisas, mas uma das coisas que o Valorem é também é uma oportunidade de limparmos os nossos olhos. É uma oportunidade de lavar e tirar porcaria, tirar sujeira, tirar areia, que é normal, porque vivemos num contexto mais ou menos assim. O inimigo está jogando muita poeira, e nós vivemos num contexto onde nós precisamos de oportunidades de limpeza. O Valorem é também isso. Vamos enxergar as cidades e os contextos nos quais estamos plantados, como Deus os enxerga, de uma perspectiva do reino de Deus. Deus quer que você floresça, e floresça muito, e dê muito fruto, e fruto eterno, aonde você está plantado. A mania nossa é sempre querer sair, eu vou ali, e a gente está cheio. A Miami, eu falo isso em primeira mão, Miami está repleto de brasileiros, e argentinos, e colombianos, e cubanos, que foram para Miami para resolver os seus problemas, e entraram em depressão quando em Miami os mesmos problemas apareceram nas suas vidas, pensando que em Miami vão resolver problema com filho, de casamento, etc, e chegam lá e infelizmente, que surpresa, que o problema da alma que tinha no Brasil está também em Miami. Meu Deus, as pessoas ficam chocadas que os mesmos problemas que tinham em casa em São Paulo estão acontecendo em Miami, e às vezes pior. Em nome de Jesus, vamos florescer e dar fruto aonde nós estamos. Deus quer te usar para transformar a sua cidade, e eu falo isso porque vocês vivem num contexto urbano aqui no Brasil. Vamos transformar as nossas cidades. Para falar de mais um aspecto de missões, rapidamente, eu mencionei isso mais cedo porque com sabedoria Rudy e Júnior acharam que precisava mencionar isso para todo mundo. Mas basicamente nós temos hoje dezenas, mais de 145 oportunidades de emprego, e quase todas elas são em ambientes urbanos. Então se você aceitar um emprego em outro país, você quase certamente vai viver no meio de uma cidade naquele país, e muitas vezes a capital, ou a maior cidade econômica do país. Por quê? Porque nós acabamos de ver, estamos vendo essa migração séria em direção às cidades, e é mundial. Então os empregos que nós temos no Oriente Médio são, em geral, em cidades. Prepare-se, ame a sua cidade, ore pela sua cidade. Por quê? Porque você vai florescer onde está plantado, mas Deus vai te usar para fazer o mesmo em outro lugar. E outra coisa interessante, gente, para a gente falar dos profissionais em missões. Quantos de vocês querem o desafio de pedir oferta para a igreja brasileira de $8.000 por mês? O que é isso? Você ia ter que levantar uns R$30 mil, vamos colocar em R$30 mil. Você quer tentar levantar a oferta de R$30 mil por mês para você viver em Tóquio? Tóquio é uma cidade, uma das mais caras do mundo. $8.000 por mês não é grandes coisas em Tóquio. Você não vai viver bem, você vai viver, classe média baixa em Tóquio com $8.000 por mês. Então como é que nós vamos enviar missionários para os lugares mais caros do mundo, que são todas em cidades? Nós só conseguimos com profissionais indo para ocupar posições de emprego naquelas cidades. Faz sentido? Se não, vai acontecer o que está acontecendo agora. O que acontece agora? Simplesmente quase missionário nenhum vai para os lugares mais caros do mundo.
Poucos missionários vão para os lugares mais caros. Mas se nós entendermos que o emprego faz parte dessa conjuntura, aí sim, aí a gente pode conversar sobre enviar pessoas profissionais missionais para os lugares mais caros do mundo, sem a dor de cabeça de ter que sustentá-los com 8, 10 mil dólares por mês. Isso, fora os impostos, as taxas. A gente pode perguntar para o Paulo, em cima de 10 mil dólares vai mais 1.000, aí 2.000 de imposto, de taxas, Paulo? É dinheiro pra caramba, é muito caro. Nós precisamos, nos ajudem, nós precisamos de muito. O brasileiro tem muito favor, gente. O pessoal ama o Brasil por aí. Então, quando um brasileiro chega nesses lugares, ele chega com favor, ele chega com graça, ele chega com carinho, O pessoal tem o brasileiro como muito amigável. Por favor, vamos pensar nisso. E eu termino, e aí a gente tem uns minutinhos para pergunta e resposta com um versículo muito precioso. Quantos de vocês conhecem esse texto? Eu acho que vocês provavelmente conhecem. Jeremias 29, é um capítulo muito precioso. A gente conhece bem, o versículo, que Deus diz: eu sei que planos eu tenho para você, planos de prosperidade. Gente, posso contar um segredinho para você? Aquele versículo tinha um destino a um povo que estava numa cidade onde ele não queria estar. O povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia, estava chateada, tinha falso profeta dizendo para as pessoas: imagina a gente ser arrancado daqui e ser levado para onde? Aonde é que a gente não quer ir? Fala aí um lugar que a gente não quer ir. Venezuela, obrigado, perfeito. Vamos todos, por força, alguns de nós perdendo membros da família, vamos ser agora transplantados para Caracas, Venezuela. Não é à toa que é Caracas, Olha, gente, eu já estive em Caracas muitas vezes, mas já faz um pouco de tempo agora. Por quê? Por segurança. Caracas está um lugar terrivelmente perigoso para ir. Recentemente, amigos nossos vieram a uma convenção, me encontraram, a gente encontrou em Cuba, porque eles podiam ir, foram para uma convenção, para uma conferência em Cuba, encontramos lá, e os irmãos da igreja, com muito custo, tinham juntado, 5 deles, $1.500. O que aconteceu? Chegamos lá, e os $1.500 que eles compraram no aeroporto eram falsificados. Todo o dinheiro que eles juntaram por um ano para ir nessa conferência, esses 5 líderes, os dólares falsificados, eles perderam $1.500 que eles juntaram com muita dificuldade. Essa é a Caracas de hoje. Mas agora, vamos nós para lá, ok? Então agora nós estamos sendo transplantados para Caracas, Venezuela. E alguns filhos estão tendo que ficar no Brasil. Alguns casamentos estão sendo, por força de uma guerra, nós estamos em Caracas. E o que acontece lá? Todo mundo orando: pelo amor de Deus, tira a gente daqui. Eu quero voltar para Vitória. Como Vitória era bom, eu não sabia. Ah, meu Deus, como Paraná é maravilhoso. Meu Deus, São Paulo, que cidade incrível. Rio de Janeiro, que cidade segura. Olha, eu quero voltar, Deus, eu quero voltar. E aí falsos profetas estavam dizendo para eles: Deus nos levará de volta o mês que vem. Deus vai nos levar, você estará aqui poucos dias e Deus já nos levará de volta. Falsos profetas estavam levantando e dizendo o que o povo queria ouvir. E aí o profeta de Deus, escreve uma carta dura, difícil. Quando a gente lê esses versículozinhos, às vezes a gente pensa, que era tudo uma bênção, estavam no meio de uma festa. Não, eles estavam no lugar que eles não queriam estar. Eles queriam voltar para casa, levados como prisioneiros para um país onde eles não queriam viver. E Jeremias escreve essas palavras: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as frutas, casem e tenham filhos. Ai, nós vamos estar aqui um tempo, então, meu Deus, isso não é meses, isso é anos.
Olha a perspectiva de Deus, Ele falando, tratando o coração daquele povo. Olha o versículo 7, que é extraordinário. Vamos ler junto, que tal? Leiam junto comigo do 7, número 7 em diante. Vamos lá, 1, 2, 3 e... trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros, e orem por ela ao Senhor, porque na paz desta cidade vocês terão paz. Meus irmãos, a gente está acostumado a ver esses versículos e talvez não refletir sobre o contexto e a dificuldade que estava no coração daquelas pessoas. Eles não queriam estar ali. Eles queriam de todas as formas voltar para casa, voltar para suas famílias, voltar para o seu emprego, voltar para a sua empresa. Eles foram arrancados. E eles recebem essas instruções de Deus: construam casas, morem, árvores. Peraí. Plantar árvore frutífera e comer demora. Nós estamos falando de anos. Opa, peraí. Casem e tenham filhos. Nós estamos falando de processos de vida de anos. O que Deus estava falando para aquelas pessoas? Floresçam, frutifiquem aonde vocês estão, porque isso é muito sério. Olha a rendição, porque olha essa frase, eu os mandei como empresários. Deus nos enviou como profissionais. Deus nos enviou como milionários. Deus nos enviou como missionários. Não! Olha essa frase. Eu lhes enviei como prisioneiros, como escravos. Eles eram escravos. Meus irmãos, isso mexe um pouquinho com a teologia, isso mexe um pouquinho com a minha expectativa. Não, peraí, eu creio num Deus que me faz milionário. Eu não creio num Deus que pode me fazer escravo. Perdão, meus irmãos, a esse Deus nós servimos. E a soberania dele é radical. E ele tem todo o direito, como ele fez em toda a história humana, de enviar missionários para situações extremamente delicadas. Pessoas que venderam tudo para se render e ir para países, Índia, África, onde eles sabiam que a expectativa de vida deles naquele país era em torno de 3 a 5 anos. Eu vou para um lugar onde aqui eu vou viver 30, mas lá eu vou viver 3. Mas Senhor, eu vou. Envia-me a mim. Eu irei. Então espero que ao enxergarmos os desafios diante de nós, ao entendermos o que é BEM, e BEM, meu Deus do céu, é uma ferramenta maravilhosa, mas nunca vamos perder a perspectiva bíblica e teologicamente correta de que nós somos servos e verdadeiramente escravos, também filhos com relacionamento, mas nós somos escolhidos e enviados para florescer em situações também difíceis. Amém? Deus pode te mandar para situações diversas. Agora, só para terminar a última frase: orem pela cidade onde você está, porque ao esta cidade ter paz, ter bênção, ao esta cidade prosperar, e você vai fazer parte desta prosperidade, você também terá paz. Gente, que preciosidade, que retrato de transformação. Eu não vou levar o tempo de Provérbios 11, onde diz de forma tão preciosa: quando o justo prospera, a cidade se alegra. Vocês lembram desse versículo? Que versículo precioso! Por que a cidade se alegra quando o justo prospera? Não diz que os crentes se alegraram. Diz que a cidade se alegrou. Ou seja, quando o justo de Deus prospera, a cidade é abençoada. Quando um servo de Deus prospera, ele entende que ele é mordomo, e Deus ele está administrando
recursos de Deus, e esses recursos são para a transformação e bênção das pessoas ao seu redor, do seu contexto. Quando o cristão brasileiro prosperar, e eu sei que tem muita prosperidade já acontecendo e que vai acontecer em nome de Jesus. Quando você prosperar, que a sua cidade se alegre por causa da sua prosperidade. Amém? A sua prosperidade vai ser tal, vai ser bíblica, vai ser transformadora, vai ser preciosa. Ela não vai ser egoísta, ela não vai ser aquela prosperidade com o ego lá em cima. Ela vai ser uma prosperidade com Cristo em cima. Essa prosperidade transforma. Então por isso que a prosperidade num contexto de BEM é outra prosperidade. Não é uma prosperidade para você ficar rico, e sim é uma prosperidade para Cristo ser exaltado. Amém? Essa é uma discussão preciosa. Termino com ela e aí vamos entrar em perguntas e respostas. Amém? Diz para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para florescer na cidade onde você está. Aleluia! Não deixa isso sair da sua cabeça. E tem lugar que você pode até ser enviado como prisioneiro, hein, gente? Não é impossível. Não é impossível que alguém aqui seja enviado um dia para uma cidade como escravo. E se assim ocorrer, Deus vai te usar grandemente. Amém? Que tal algumas perguntas? Nós temos aí uns 15. Oh meu Deus, pensei que tinha 15. Tem 10. É meio-dia, né? Que a gente termina. Pode ser? A gente pode fazer pergunta, Ruth? Algumas perguntas? Sim. Jonathan, a minha pergunta é: como que a gente pode trabalhar, participar do BEM, ou até mesmo de outra forma, para que possa alcançar pessoas? Exemplo, eu tenho, um dos meus projetos é fazer com que as pessoas possam gerar a sua própria renda, começando com baixo custo. Só que eu ainda me encontro na posição que eu sou a pessoa de baixa renda, que eu preciso gerar essa renda com baixo custo. Então, como que a gente pode pensar, quando a gente ainda está nesse momento, mas sabe que Deus quer fazer isso? Então, qual o posicionamento enquanto está nesse local, nesse lugar? Dá para entender o que eu perguntei? Fui clara? Eu acho que sim. Obrigado. É Neide, né? Leida. Leida. Em primeiro lugar, quero dizer para todo mundo, a Leida faz joias muito, muito bonitas. É um exemplo de artista na mão de Deus. Louvado seja o Senhor pela tua habilidade, viu? É uma arte, é também um comércio, mas é uma arte, é muito precioso. Leida, eu acho que em geral, em termos gerais, sem entrar a fundo nos detalhes que eu desconheço, né, da tua profissão, da tua vida, mas eu acho que é exatamente o que nós estamos falando. Em termos gerais, nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de excelência, nós estamos falando de trabalhar de uma forma que outras pessoas queiram reproduzir o que você faz. Então, comércio em geral, né? A gente fala muitas vezes de pegar 3 círculos, né? O que eu gosto, né? O que eu faço com excelência e o que o mercado sustenta. E no encontro desses 3 círculos, em geral, você tem um comércio viável. Então não adianta eu só fazer o que eu gosto, não adianta só eu fazer o que eu sei fazer com excelência. Se ninguém quiser comprar, é lindo, mas o mercado não tem interesse. E também eu não quero viver só em cima do que o mercado quer, né, e fazer o que eu não gosto. Então essa intersecção, digamos assim, né, do que eu gosto, do que eu faço com excelência, sei fazer, tenho competência, né, e o que o mercado sustenta, muitas vezes é o ponto, esse ponto de encontro é uma chave. Mas eu voltaria em termos gerais, ser realmente uma pessoa discipuladora. Se você for um discipulador, né, se a tua vida for uma vida que merece ser reproduzida, Hebreus 13, 6, 7, é um dos dois, 6 ou 7. Fala de observarmos a vida do outro, né, da liderança, do líder, e reproduzi-la. Então a tua vida seja uma vida digna de reprodutividade, de ser reproduzida em discípulos. Chave. Segundo, eu entraria em áreas de competência e mercado, né? Aí sim falando, né, do business, do lado business. Mas comunidade. Na minha opinião, BEM é melhor em equipes. BEM é melhor. Por isso que, gente, o que é empresa? Empresas são uma série de relacionamentos.
né? Então, você fortalecer-se no meio de uma comunidade, a igreja, família, mercado, fornecedores, como foi falado, né? O Matt falou tão bem, né? Sobre o nosso próximo, quem é o nosso próximo. Então, desculpa eu voltar nas generalidades, mas é difícil sem entrar nas especificidades do teu trabalho. Desculpa, não sei se eu respondi bem tua pergunta. Obrigado. É 7? Obrigado. John, Jeremias, esse pessoal que é enviado, eles são acompanhados, são cuidados, mesmo como missionário? Oh, Jeremias, excelente pergunta, meu amigo, obrigado. Tudo isso é bastante novo, né? O que eu estou descrevendo para vocês é o futuro, mas não é o passado, em geral, de missões, né? Então, quando a gente fala desses processos, nós estamos também tentando criar os mecanismos de cuidado. Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos conversando, nós estávamos preparando uma pessoa, estou tentando lembrar a cidade, não lembro se era Tunísia, não, deixa para lá a cidade, não importa. Vamos dizer que fosse Tunísia. E nesse processo de Tunísia, nós estávamos contactando não só lideranças de nosso network de igrejas, mas também outras missões que estão trabalhando na área. Então, o profissional, não quero entrar em muito detalhe, não quero, né? Don't want to be boring. Eu não quero ser monótono, que a gente começa a entrar em muito detalhe, mas nós precisamos desenhar processos, encaminhamentos para o profissional especialmente. Por quê? Porque muitas vezes esse profissional ele vai ter 60, 90 dias para estar locado lá. Então nós não estamos falando de um processo aí normal de um missionário que vai levar 1 ano para o envio. Nós estamos se o emprego já está pronto, a empresa quer ele lá em 90 a 120 dias. Portanto, você não tem um longo espaço de tempo. Então nós precisamos de processos que comecem dentro da entrevista, isso nós já temos. Nós precisamos de processo que conecte esse profissional com pessoas missionais lá, já temos. Temos menos os mecanismos de cuidado em loco, tá? E isso está sendo desenvolvido, tem mais ou menos 3 a 4 agências com as quais eu trabalho, e a gente está trabalhando em parceria para desenvolver alguns mecanismos de cuidado em loco. Jeremias, você viu lá na frente, parabéns, é muito importante e excelente pergunta. E se você tem interesse nisso, teria muito interesse de continuar, porque inclusive isso envolve possíveis funções de coaching. Desculpa. Próximo. Mais alguma pergunta? Nope. Nós demos bastante ênfase à missão fora do país. Dentro do Brasil, como é que um jovem formado pode exercer essa missão trabalhando em cidades, porque você falou Tóquio, mas por que não São Paulo? Fantástico, obrigado. Concordo totalmente. O meu engajamento tende a ser mais internacional, então a minha tendência é falar justamente mais do internacional, e é onde estamos desesperados, né? Temos falta de gente. Mas obrigado, teu nome de novo esqueci. Edilanei. Por isso que eu esqueci, teu nome é difícil. Edilanei, a minha opinião seria, em suma, tudo que nós acabamos de conversar é de igual forma real aqui, da cidade onde eu estou, e aí falamos, né, de florescer aonde estamos, de sermos missionais. Gente, meu Deus, isso entra em áreas maravilhosas. Por quê? Vou dar um exemplo. Por que um pastor não chamaria todos os professores e educadores da sua igreja para frente, unge com óleo, ora, chora, mas ajude esses professores a entenderem que eles são missionários para dentro do sistema de escola pública e não meros espectadores. Nós somos missionários, né? Nós somos chamados, nós somos missionais aonde quer que estejamos, somos servos do rei, na missão dele no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então eu só quero concordar, né? Talvez com a Leida também, né? A Leida está falando, né? Então assim, o que eu vou fazer? Florescer
formar discípulos aonde nós estamos e usando excelência na profissão. Parte do quadro, né, de um bom servo de Deus é a excelência. Então, que a melhor joia seja de alguém da igreja, que o melhor professor seja um discípulo de Jesus da tua igreja, que o melhor vereador, né, com excelência, o único cara que não foi pego em corrupção, seja um evangélico brasileiro em nome de Jesus, e não o contrário. Deixa aí. Muito obrigado por compartilhar a informação. Uma pergunta de ordem prática. O Bill comentou que ele pediu para não ser fotografado por questões de segurança. Como vocês trabalham essa questão de recrutar com esse objetivo e proteger a pessoa? Pergunta é, porque eu tirei fotos da oportunidade de alguns grupos e tem várias pessoas pedindo como funciona. Eu fiquei até receio aqui, posso dizer, não posso dizer, porque daqui a pouco eu estou... Você notou, né, que lá atrás você não consegue enxergar nada. Basicamente, isso não é divulgado publicamente, a gente tem cuidado. Essa empresa de recrutamento é uma empresa normal americana, não é a empresa, nós temos outra empresa, né, que a gente não usa o nome em lugar nenhum, que é a empresa que tem um contrato com hospitais, por exemplo, na Arábia Saudita. Então, assim, tudo isso é off the record em muitas formas. Mas o processo começa comigo, mas ela não termina comigo, né? Ela vai continuar num processo com outra empresa. E lembrem-se que essas posições, elas precisam ser preenchidas. Nós vamos enviar não cristãos, ok? Isso é um contrato. Nisso aí nós temos que mandar um profissional. A vaga tem que ser preenchida, é isso que eu quero dizer. Agora, qual é o meu desespero? É ver pessoas indo quando pessoas cristãs, discípulos de Jesus, missionais, poderiam estar indo e recebendo esse mesmo salário, tendo uma oportunidade e influência num país onde nós queremos mandar missionários. Só que a gente fica conversando 5 anos sobre como levantar sustento e pegar um visto para essa pessoa. Aí nós temos visto, casa, seguro médico, dinheiro para ir e vir para o Brasil. Gente, é extraordinário. Essas oportunidades são muito boas, mas nós precisamos saber recrutar. E isso é novo. Então a gente não está acostumado. Mas só para último pensamento. Estava no Chile há 60 dias atrás, eu acho, com um grupo de igrejas que estavam empolgadas, e eu com eles, animados, alegres, porque estavam juntando o suficiente de dinheiro para mandarem o seu primeiro missionário. E eles estão falando de envio de missionários há mais de 5 anos. Tá? Um grupo de igrejas no Chile. Irmãos chilenos. Quando nós tivemos essa conversa, eles ficaram malucos. Peraí. Nós podemos conversar sobre o envio de 50 missionários nos próximos 3 anos. Porque, de repente, o fator financeiro foi eliminado. E esse fator financeiro, gente, é uma barreira enorme para missionários latino-americanos. E ela... anyhow, eu já falei o suficiente. Mas obrigado por perguntar, segurança é muito importante. E desculpa, tem algumas dessas posições que eles sabem que a pessoa é evangélica. Eles sabem que aquele profissional ocidental que vem, às vezes é evangélico. Eles já disseram, não estão nem aí. Pode vir cristão. Posso falar um último comentário? Tem uma posição, gente, imagina isso, só para terminar. Imagina você ganhar $180 mil por ano, $15 mil por mês, como coach, agora pasmem, como coach de executivos de um país onde nós não podemos mandar missionários. Você vai ganhar $15 mil por mês, você vai ter casa, seguro médico, passagem para vir para o Brasil com a família inteira, e você está sendo pago para ser coach de executivos de influência daquele país. E eles já falaram, pode mandar cristão, não tem problema nenhum. Vocês imaginam, gente, as oportunidades. Desculpa, estou demorando. Só falando aqui a respeito, não chega nem a ser uma pergunta, só uma colocação, que o Edilanem, né?
Ele falou a respeito da missão aqui no Brasil. Nós temos um campo missionário enorme aqui no Brasil, que é no sertão. Acho que Carliston vai falar um pouco mais sobre isso à tarde. E nós precisamos de dentistas, precisamos de médicos. Quando chega lá, é uma coisa maravilhosa que a gente envia dentistas. Aí, das últimas vezes, só foi os dentistas que tiravam os dentinhos deles. Dessa vez foi um protético. E aí colocou os dentes deles. E isso fez uma festa, uma mudança, uma transformação. Aleluia. Quando a gente chegou lá no sertão, nessa área específica que é Marruá, existia 96% das crianças eram abusadas pelos seus familiares ou por pessoas da cidade que iam lá e trocavam por comida. Hoje houve uma redução no início do ano para 36%. É muito ainda, mas já houve uma grande mudança. Chegamos lá, existiam crianças comendo barro com sal. Hoje, essas crianças, essas mulheres, têm até a feiticeira da tribo. Ela foi convertida e foi batizada no ano passado. Aleluia. Então, assim, existe um campo missionário enorme aqui no Brasil. Nós temos uma necessidade, uma carência muito grande de profissionais. Obrigado. Né? É basicamente o que o BAN faz lá fora, tem como fazer aqui dentro. Amém. Se você quer... E se não quiser morar lá no sertão, dá para ir de 6 em 6 meses. As portas estão abertas, precisando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse retrato de transformação. Então, pensem nisso, hein, gente? Porque profissionais cristãos, uma igreja engajou, abuso de crianças caiu de 96 para 36. Gente, isso é retrato de evangelho. Aleluia. Jonathan, me mandaram uma pergunta aqui que eu estou com vergonha de perguntar. O que vai acontecer com as cidades do interior, dos 5%? Como é que vai ficar isso aí? Lembrem que esses 95% urbano inclui cidade menor, tá? Isso não exclui as cidades menores. É que as pessoas estão buscando, né, saindo da zona rural para vir para a cidade. Às vezes é uma cidade de 100 mil. Mas a questão do sustento, de alimentação... Sim. Não, onde tiver mercado e onde pagar, pessoas irão, né? O mercado cuida dessa distribuição. E também, né, cada vez mais a agricultura ela é mecanizada e volume versus o pequeno agricultor. Mas você vai ter gente morando e indo e vindo, mas não tem dúvida que a tendência... E hoje o Brasil já é 86%, 87%. Então já pasmem, né? Tudo que acontece no Brasil, soja, agricultura, etc., é com só 13% a 14%, né, do Brasil vivendo em zona rural. Mas a tendência é para dentro da cidade, cidades de 50 mil, de 10 mil, de 100 mil, mas são zonas urbanas, né? É um contexto urbano. Só um pequeno parênteses, leia sobre esse tema. Eu não tive, né, a gente não tem tempo em uma hora e pouco para se afundar na perspectiva bíblica de cidades. Mas quando você, gente, o livro de Atos, pensem no livro de Atos de repente. Aí eu te digo, o livro de Atos é a história de Deus tocar cidades. Vocês lembram? O que era uma viagem de Paulo? Ele ia de uma cidade a outra cidade, a outra cidade, e a Bíblia registrando. E Paulo interagindo com religiosos, e é interessante, livro de Atos não tem 3 capítulos de Paulo falar com pastores, líderes religiosos, rabinos, mas tem 3 capítulos de Paulo falando com o meio político, interagindo com governantes. Que coisa interessante, né? Então a gente só fala de interagir com a igreja. O livro de Atos tem 3 capítulos, gente. Aliás, tem mais, mas 3 capítulos praticamente focados na interação de um líder, Paulo, com governantes. Deixo aí porque é muito interessante. Desculpa. Meio político. Deus ama também as pessoas que estão... Nós precisamos de bons cristãos no meio político. Precisamos do governo. Deus abençoe, gente. Rudy ou Júnior? Deus abençoe. Obrigadão, gente. Muito obrigado.